Então, a gente tem duas discussões com a leitura da questão que a gente consegue perceber nesse momento inicial, né? Primeiro, a delimitação do objeto, né, do RDC. Se existe ou não um rol na legislação prevendo esse objeto. E ainda, se o mencionado rol é um rol tácito ou meramente exemplificativo, apto, através dos conceitos jurídicos indeterminados, a eivarem de certa discricionariedade ao administrador público para a utilização do regime nas contratações, né? E daí a gente vem, então, para o final da questão. Nesse sentido, indaga-se quais são as hipóteses de aplicabilidade do regime diferenciado de contratações, que a gente vai perceber pela leitura dos primeiros artigos da legislação, com as alterações agora de 2015, mas que apresentam uma peculiaridade extremamente interessante, até pela própria literalidade da terminologia adotada pelo legislador, que eu vou mostrar a vocês que existe uma peculiaridade que vai ser cobrada. O governador do Estado do Rio de Janeiro possui razão ao limitar a aplicabilidade do Instituto, ou seja, o governador do Estado do Rio de Janeiro possui razão ao afirmar que o mencionado rol seria um rol tácito e não meramente exemplificativo, né? Então, a gente tem a Lei 12.462 de 2011 e essa legislação foi alterada agora em 2015 pela Lei 13.190, né? Então, o nosso encontro hoje vai ser extremamente focado nas alterações da Lei 13.190 de 2015, que são a grande novidade da RDC, né? Só de forma aperitiva, né, quais seriam os exemplos, né? A gente tem aqueles contratos build to suit, né, que são aqueles contratos onde figura uma modalidade atípica de contrato de locação, onde o locador é responsável por, muitas vezes, adquirir um determinado imóvel, realizar todas as obras necessárias e posteriormente, então, ele loca esse imóvel, junto com as benfeitorias realizadas, ao poder público, né? Essa é a ideia da locação build to suit, que agora, com as alterações da Lei 13.190, de forma expressa no artigo 47A, se encontram viabilizadas através da utilização do regime diferenciado de contratação, né, do RDC. Muito bem. Então, no primeiro momento, né, a gente tem na Constituição, como a gente sabe, no artigo 22, inciso 27, a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais a respeito de contratos e licitação. E daí a gente tem uma primeira divergência que cumpre ressaltar antes de adentrar o tema da nossa aula, né? Existiria a possibilidade, já que se encontra expressa na Constituição, da legislação, da União legislar de forma privativa e geral sobre contratos e licitação, da União legislar sobre convênios administrativos, né? E daí eu aproveito essa diferenciação para explicar qual seria a diferença entre um contrato administrativo, que deve ser precedido nos termos do artigo 37 da Constituição, através de um procedimento licitatório, né? E um convênio administrativo, que é justamente a ideia de convergência ou antagonismo dos interesses. Ou seja, o que seria um convênio administrativo? A ideia de que a administração pública e o particular possuem uma convergência de interesses a determinada prestação. Então, quando a gente pensa em convênio administrativo, a gente pensa no terceiro setor, é natural, né? A gente pensaria, inclusive, em organizações não governamentais, né, no intuito altruísta dessas prestações. Nesses casos específicos, a gente não tem uma necessidade prévia de licitação. E qual é a razão disso, né? Se a gente tem interesses convergentes, a gente justamente tem a ideia de uma menor necessidade da administração pública em fazer um controle ostensivo desses interesses, tendo em vista que você não vai ter um particular no lado oposto com interesses divergentes, né? Ou seja, com interesse econômico de ganho. Muito bem. Onde que entra o regime diferenciado de contratações? Na ideia de interesses antagônicos. Por que eu explico isso a vocês? Primeiro ponto. A legislação que versa a respeito do regime diferenciado de contratações tem aplicabilidade nacional? Ou seja, você pode inserir a legislação do regime diferenciado de contratações no escopo do inciso 27 do artigo 22 da Constituição e considerar, então, que trata-se da competência privativa da União de legislar sobre normas gerais a respeito de licitação e contratos, como se encontra expresso no inciso 27? Então, essa seria a primeira discussão, né? E a segunda discussão a respeito de se aplicar ou não o RDC
ao terceiro setor. E a gente vai perceber que isso não é possível com base no próprio rol previsto na legislação. Muito bem. Ainda nesse sentido, qual é a relevância de se considerar se a legislação que versa sobre o RDC possui caráter nacional ou não? Porque você vai ter a possibilidade de regulação da matéria, né? A gente tem atualmente, e que a gente passa a estudar, o decreto 7.581 de 2011, que é um decreto da União que regula a matéria. Agora, é natural que você tenha a possibilidade dos demais entes também produzirem instrumentos normativos no intuito de regular a matéria. Como visto, se a gente enquadra a legislação a respeito do RDC no inciso 27 do artigo 22, então trata-se de competência privativa a respeito de normas gerais, né? E a gente teria, nesse sentido, uma competência suplementar estadual, né? Seria um dos pontos que eu gostaria que ficassem claros aqui. Então, a gente considera a legislação do RDC versa sobre contratos administrativos e licitação, interesses antagônicos. E isso vai se exemplificar diretamente no objeto do RDC, que a gente vai perceber pela literalidade e as exceções. Ainda nesse sentido, natureza de contrato administrativo, né? E existe a possibilidade dos demais entes regularem a matéria, né? Tratando-se, então, do enquadramento de competência privativa sob normas gerais da União no que tange a contratos de licitação. Muito bem. O artigo 1º, então, né? O artigo 1º, ele traz o objeto do RDC. E daí eu queria acompanhar com vocês a leitura do caput, que eu já vou trazer na própria redação alterada pela Lei 13.000, agora de dezembro, uma exceção à palavra exclusivamente. Ou seja, o artigo 1º, é instituído o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização. Daí ele traz, inciso 1º, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, né? Constantes da carteira de projetos olímpicos a ser definida pela autoridade pública olímpica, ou seja, trata-se de um instrumento, né? E daí a gente tem também o primeiro ponto relevante, né? A natureza jurídica do RDC, né, um tipo de licitação, é uma modalidade de licitação, né? E daí a gente tem professores como o professor José dos Santos Carvalho Filho e o professor Rafael Oliveira, que encabeçam a doutrina majoritária a respeito do tema, defendendo que se trata de uma modalidade de licitação autônoma, né? O RDC em si não possui modalidades internas de licitação. O RDC é que cita os deficientes físicos, né? A ideia dos deficientes físicos terem acesso à mobilidade urbana, né? Obras de infraestrutura que viabilizem o acesso ao transporte público, o acesso a atividades culturais nos deficientes físicos, agora também de 2015. E a gente percebe que essa iniciativa, no âmbito específico desse novo estatuto, que inclusive altera diversos dispositivos do Código Civil, se irradiou para diversos diplomas normativos do direito administrativo. E daí, não, muito bem, Alexandre, então qual seria um bom exemplo disso, né? A gente teve a Lei 13.019, que alterou o sistema de parcerias com as organizações sociais civis, que também é um diploma agora do final do ano de 2015, e que você também encontra a menção expressa a ideia de se facilitar parcerias entre a administração pública e as chamadas OSCs, Organizações Sociais Civis, que tenham por escopo obras de infraestrutura e todo o trabalho voltado aos deficientes físicos, né? Então, esse seria um exemplo de forma adicional ao que tange especificamente o RDC, né? Então, a gente tem um diploma legislativo civil, né, que altera, inclusive, o Código Civil, toda a questão de incapacidade, né, no que tange esse escopo, inclusive a parte de curatela, a intervenção do Ministério Público, e se irradia essa alteração a diversos outros dispositivos de outras legislações. No âmbito do direito administrativo, especificamente, aqui eu trato do RDC. Então, é extremamente interessante você pensar no inciso 8º como possibilidade de surgimento na sua prova de primeira fase, né, tendo em vista que ele se encontra num contexto com demais diplomas legislativos nesse sentido, né. O inciso 9º dos contratos a que se refere o artigo 47A,
Eu mencionei de forma breve e a gente vai aprofundar. Agora, quais são esses contratos do artigo 47A? Os contratos Build to Suit, que são contratos que podem sim aparecer na sua prova, e a definição deles é justamente essa, né? É um contrato de locação, e inclusive foi matéria, salvo engano, na prova de juiz de Santa Catarina do ano passado, e JSP, que foi a nossa banca VUNESP do ano passado também, a respeito dos contratos Build to Suit, necessidade de renovação daqueles valores locatícios. A questão visava o que são os contratos Build to Suit? Por que eles têm essa ideia de contrato de locação? Porque você tem ter ela tem interesse só que ela não possui os recursos necessários para isso. O que ela faz, então? Ela poderia fazer. E daí eu vou trocar o exemplo, escola não funciona muito bem, hospitais. Hospitais funcionam bem. Eu poderia celebrar um termo de contratação Build to Suit, onde uma empresa especializada ficaria responsável por adquirir o mencionado imóvel, construir no mencionado imóvel o hospital em questão e prestar o mencionado serviço. E daí você tem, na verdade, um all-in-one, uma contratação onde o partido responsabiliza por tudo. Isso gera problemas de fiscalização, mas isso gera uma certa eficiência e celeridade da administração pública. Esse particular vai ter o seu investimento diluído de acordo com o tempo, né? Diluído de acordo com o transpasse daquele contrato. E a administração pública, zelando pela primariedade do interesse público em questão, terá a possibilidade de imediatamente já iniciar toda a movimentação necessária para a prestação daquele serviço. Então, o grande 15 do RDC é justamente os contratos Build to Suit. A doutrina chama eles também de contratos sob medida ou sob encomenda. Né? E qual é a que isso fica extremamente interessante? Você pode aplicar o RDC para o Build to Suit, né? Se encontra de forma expressa aqui no artigo 1º, como eu já disse. E a gente vai perceber que o RDC faz menção expressa aos artigos 24 e 25, licitação e inexigibilidade de licitação. Mas ela não faz menção, e você não aplica do RDC, a licitação dispensada do artigo 17 da Lei 8666. De você contrabalancear a não aplicabilidade da legislação dispensada, e daí eu lembro para vocês aqui, né, quais seriam as características da legislação dispensada. Né? Um rol taxativo, objeto do contrato seria restrito a essa ideia de alienação de bens, né? Ausência de discricionariedade do administrador público nesses casos, e a formalização poderia ser através de ação de pagamento, enfim. Você não tem aplicabilidade da licitação dispensada do artigo 17 ao sistema do RDC. Agora você tem, ao artigo 24 e 25, a ideia de dispensa e inexigibilidade de licitação. E o Build to Suit, na verdade, você poderia pensar que ele justamente funciona de forma análoga ao que, nos casos específicos, a licitação dispensada poderia funcionar. Né? Então, esse seria o gancho, né? Aproveitar a menção ao inciso 9 dos contratos Build to Suit para lembrar que o artigo 17 da Lei 8666 não se aplica à legislação do RDC. Agora, você aplica a legislação do RDC, o artigo 24 e o 25. Né? Essa seria a ideia. O inciso 10º, né? Das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa é a primeira alteração de um diploma diferente agora de 2016. Né? Um diploma extremamente recente. Se a gente pegar alguns manuais, e daí eu poderia citar o professor Rafael Oliveira, o professor Carvalhinho, vocês vão perceber que na capa desses manuais eles fazem expressa menção à Lei 11.190,
também fazem expressa menção à Lei 13.243, que versa sobre os recursos tecnológicos, né, e toda a ideia que envolve essas instituições responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Então, uma das alterações, e daí a gente percebe isso, tendo em vista que a gente tem a legislação de 2016 que facilita essas parcerias, ampliando o rol previsto no RDC, né, que você pode utilizar o regime diferenciado de contratações para a contratação de entidades que envolvam atividades dedicadas à ciência, à tecnologia e à inovação. Então, eu ressalto que merece especial atenção a Lei 13.243, que não é objeto do nosso encontro, mas ela aparece de forma indireta aqui na nossa explanação e é extremamente relevante para as provas de primeira fase também, né? Tendo em vista se tratar de uma alteração extremamente recente. E daí, se vocês entendem, é o conceito da própria mutabilidade do direito, né? Por quê que você viabiliza, através de RDC, essas contratações, né? Nós tivemos essa urgência toda ocasionada pelo vírus Zika, né? E toda a questão da preocupação, inclusive de entidades internacionais, a respeito da proliferação dessa doença, né? Então, esse é um dos efeitos exteriorizados no direito, justamente você viabilizar uma contratação mais célere no âmbito de entidades de ciência, tecnologia e a inovação, e daí a gente poderia considerar como exemplo a pesquisa epidemiológica do vírus Zika, né? Seria uma exemplificação. Eu não lembro agora, eu vou aproveitar para ressaltar também, eu também estudo, então eu sempre tento passar tudo que eu acho que é importante, né? Existe agora uma medida provisória, eu não sei se é a medida provisória 712, agora, de 2016. Ela fala especificamente da possibilidade de se mitigar o direito à propriedade e se ingressar no patrimônio privado, ou seja, na residência, quando houver desconfiança de proliferação do vírus Zika, né? Então, ela pode aparecer também. Ela apareceu, salvo engano, na prova do Ministério Público de membro, que foi realizada agora em janeiro, né? E essa seria justamente a aplicabilidade e o escopo dessa aplicação, especificamente desse inciso, né? Eu só vou voltar, né, antes de continuar pela literalidade. A gente percebe que o artigo 1º fala em exclusivamente. Eu não estou com a redação no slide, mas a gente vai ter mais uma modalidade aqui no parágrafo 3º. Na verdade, eu estou sim, depois eu volto, né? A gente tem o caput falando em exclusivamente. E daí o caput, se a gente for seguir a própria literalidade da legislação e a localização topográfica dos incisos, a gente poderia considerar que se encerraria aqui, né, no inciso 10. Só que o parágrafo 3º trazendo mais uma modalidade. E naquela leitura que muitas vezes é até célere, né, devido às nossas provas e o calendário, a gente poderia escapar desse parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? Além das hipóteses previstas no caput do RDC, ou seja, além daqueles incisos, além das mencionadas modalidades, a gente também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia, né? Então, a gente percebe novamente a menção a essas entidades. Só que essa alteração ela foi realizada pela Lei de 190 e não pela Lei de 2016, tá? Só gostaria de ressaltar isso. Então, se a gente se prendesse, né, nessa análise inicial, o artigo 1º ele fala de exclusividade, só que não é. A gente percebe que pela própria legislação não é exclusiva. Isso daria margem, no escopo da nossa questão, para eventual alegação de que o rol não seria taxativo, né? De que o rol não seria exaustivo. Mas a interpretação da doutrina majoritária, e daí eu cito o professor Rafael Oliveira, o professor José dos Santos Carvalho Filho e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é no sentido de que se trata de um rol taxativo, né? Por quê? Por que você tem a ideia desse rol taxativo? Porque se a gente, no fundo, vai perceber que a gente está facilitando a contratação, a gente está mitigando o controle da administração pública sobre procedimentos licitatórios, a gente entende que
você não pode eivar o administrador de discricionariedade absoluta, sob pena de eventual malversação de recursos públicos. Então é por isso que a doutrina majoritária defende que o rol é taxativo e não meramente exemplificativo. A ideia é de primeira fase. Eu tinha a expectativa que iria aparecer nessa prova agora do Ministério Público, que foi realizada agora dia 1º, para técnico e também analista, mas no que tange as provas que eu tive acesso foram a respeito do analista administrativo e do técnico... Não, perdão, do analista processual e técnico administrativo, e elas não surgiram. Eu ainda vou consultar as outras provas. O artigo 47 da Lei 13.190, né, que altera. A administração pública poderá firmar contratos de locação de bens móveis e imóveis nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial com ou sem aparelhamento de bens por si mesmo ou por terceiros do bem especificado pela administração. Então, a gente percebe a mitigação do controle. Você tem a possibilidade de celebração de um instrumento contratual, né, entre a administração pública e um particular, né, com a descrição pormenorizada do que será realizado, e depois a gente vai perceber que não é o projeto básico, porque quem realiza o projeto básico é o próprio particular na contratação integrada. É um anteprojeto de engenharia que é realizado pelo poder público. Mas, nesse sentido, você tem a possibilidade desse particular celebrar a eventual contratação com outro, com um terceiro, para o cumprimento daquela fase desse procedimento licitatório, né? Então, você percebe isso é um comportamento que, na verdade, é uma cópia do sistema jurídico norte-americano. A gente percebe esse mesmo comportamento nas OSCs e nas organizações sociais civis, né? Você já tem no terceiro setor a ideia de mitigação do controle da administração pública, muito bem. Você ainda tem a possibilidade no terceiro setor da celebração de um termo de fomento, né, ou um termo de parceria com uma OSC, e a possibilidade de atuação em rede dessas OSC, ou seja, a administração pública só vai ter relação com uma OSC imediatamente. E aqui é da mesma forma. A administração pública só vai ter relação direta com a privada que celebrou o RDC, né, formalizou através desse regime diferenciado de contratações. Agora, existe a possibilidade, pela própria definição dos contratos build to suit, da contratação de um particular por essa entidade privada para auxílio no cumprimento do objeto desse contrato, né? Ainda nesse sentido, né, a opção pelo RDC ela deve constar de forma expressa no instrumento convocatório e ela afasta a aplicabilidade de normas contidas na Lei 8.666. Só que, como já mencionado, as ideias do artigo 24 e 25 da Lei 8.666, de dispensa e inexigibilidade, se aplicam por expressa menção da Lei 12.462 de 2011. Então, a gente tem a legislação no momento afirmando que as normas da Lei 8.666 serão afastadas, mas, como eu afirmei anteriormente, se aplicam a algumas hipóteses, nos casos específicos, da dispensa e inexigibilidade de licitação, né, do artigo 24 e 25. E daí uma dica, né? Fica sempre mais fácil você decorar as hipóteses de inexigibilidade, né? Tendo visto que o rol é menor e para essas provas de primeira fase. A gente vai perceber que, no próprio momento que o Brasil vive, você tem uma ideia, e daí a lei anticorrupção traz isso, traz toda essa movimentação, de você ter os protocolos internos, né, de procedimentos éticos e morais, ou seja, a ideia do compliance, a ideia de você evitar eventual malversação nos procedimentos licitatórios na relação entre entidades privadas e o particular. E as alterações previstas no RDC, elas trazem, e a própria legislação do RDC traz objetivos de forma expressa, ou seja, a gente tem a ideia de um lastro mandamental da legislação nesse sentido, e você também tem diretrizes nos demais artigos, diretrizes que devem ser observadas. E no RDC tem uma extrema preocupação com o meio ambiente, com a ideia de que deve-se promulgar e perpetuar o meio ambiente. As diretrizes também se encontram nesse sentido, né? Então, o parágrafo 1º traz os seguintes objetivos, né? Ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre licitantes, né? Promover
E só fazendo uma rápida inserção aqui, né? Quando a gente trata de ampliar a competitividade, a gente vai perceber que o RDC ele traz a ideia de contratos que podem ser remunerados por desempenho. São chamados contratos de eficiência. Os contratos de eficiência podem ser remunerados através de metas de desempenho. Essa é uma das formas, e daí a gente percebe na própria literalidade de um dos objetivos, de você ampliar a competitividade entre os licitantes nesse sentido, né? Inclusive, existem casos específicos nesses contratos de eficiência onde você remunera o particular com base na economia que ele gera para a administração pública, né? Essa seria a natureza, então, dos contratos de eficiência. De acordo, se tratam de metas de desempenho, e de acordo com a menor onerosidade que aquela relação vai causar à administração pública, a remuneração desse particular é maior. Então, eu utilizo isso para exemplificar esse inciso primeiro de ampliação da eficiência. Ainda nesse sentido, trocas de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos para o setor público. Essas trocas de experiências e tecnologias, como a gente já viu, já se encontram fundamentadas na própria possibilidade de utilização da RDC para as entidades científicas e tecnológicas, como a gente percebeu no inciso 10º, né, nessa inserção agora de 2016. Incentivar a inovação tecnológica também. Inciso 4º, lembrando que se trata de um procedimento licitatório simplificado, mas a gente tem que observar a isonomia. Inclusive, nas entidades de terceiro setor, quando você não tem a necessidade de concurso público ou licitação, você também tem que observar a isonomia, né? A mitigação do controle da administração pública, o controle direto da administração pública, ele não envolve uma discricionariedade absoluta do administrador a ponto de não observar os princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição, né? Aquele rol, o famoso rol do LIMP, né? Então você tem que observar isonomia, você tem que observar a publicidade, você tem que observar a moralidade administrativa, né? Parágrafo 2º. A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa no instrumento, isso a gente viu, e resultará no afastamento das normas contidas na Lei 8666, exceto, e daí agora a gente tem quase que uma autocorreção da legislação, exceto nos casos expressamente previstos nessa lei, né? E o parágrafo 3º, além das hipóteses previstas no CAPT, o RDC também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino, de pesquisa, ciência e tecnologia, né? Essa seria a exceção à ideia de exclusiva presente no CAPT, como a gente viu anteriormente, né? Então, você primeiro falando que se aplica o RDC de forma exclusiva aos incisos, e a gente tem o parágrafo 3º tratando uma nova possibilidade, mitigando a ideia de exclusividade que o CAPT traz. Muito bem. O parágrafo 4º, então, né, ele trata das chamadas diretrizes, e daí a gente vai ter a mesma ideia de padronização que a gente encontra na Lei 8666, que pode ser encontrada, mas a gente sabe que eventualmente preferências por marca na Lei 8666 se tratam de exceção, né? No momento inicial, a regra é isso. A gente percebe que existe essa possibilidade, né? Inclusive no RDC, né? De forma fundamentada, você priorizar razões específicas naqueles casos concretos, né? Eu vou voltar só rápido para o caso concreto para a gente já responder essa primeira assertiva, né? Quais seriam as aplicabilidades do regime diferenciado de contratação? A gente já viu, né? E daí o governador teria, então, o governador do Estado do Rio de Janeiro, razão ao limitar a aplicabilidade do Instituto? A gente percebe que não é um rol exemplificativo, mas a gente encontra esse pedido da Companhia Estadual de Abastecimento nas alterações de 2012, não nas alterações agora de 2015, como a gente viu anteriormente, né? Então, de certa forma, a gente já encontra a nossa resposta a respeito do caso concreto. Só que como se trata de uma questão discursiva, a gente tem que aprofundar um pouco mais, né? Claro. Sim, seriam. Só que, assim, o que está em voga atualmente é justamente essa ideia do Zika, né?
preocupação, se a gente for voltar até para a lei que fala do acordo de leniência, a lei anticorrupção, você vê que existe, inclusive, a possibilidade de relação administrativa com entidades internacionais. Né? Então, você tem, e ela também foi alterada em 2015, no final de 2015. Você tem a MP 700, que altera a lei de desapropriação, que vai ser o tema da nossa segunda aula. Você tem a MP 703, que altera diversos dispositivos no que se refere especificamente ao acordo de leniência, mas que também utiliza a transição em âmbito de improbidade administrativa, vedação na lei de improbidade administrativa, que o Ministério Público ele não poderia celebrar eventual acordo, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público da questão. E isso caiu com o MP 703, entendeu? Justamente você viabiliza o próprio acordo de leniência, né? E uma das preocupações, a gente percebe, é justamente isso, né? Você viabilizar essas parcerias no âmbito tecnológico, e daí tem a lei das OSCs, né? Que também possuem. E é interessante porque, como eu falei, elas mencionam a respeito dessas entidades científicas, mencionam a respeito das entidades voltadas ao atendimento do deficiente, né? Então, é um lapso temporal onde nós tivemos diversas alterações legislativas que existe uma intertextualidade entre elas, né? E essa justamente seria uma delas. Agora, você poderia, e a gente tem agora, salvo engano, na questão, eu não tenho certeza se aquela contratação, mas eu acho que foi, aquela contratação da ciclovia foi a RDC, porque o que eu li no jornal, eu não li a respeito se era ou não RDC. O que eu li é que a contratada era responsável por fazer a própria fiscalização. E esse é um dos problemas, né, que você tem no âmbito do RDC. Porque se você tem uma entidade que é responsável pela elaboração, o licitante vencedor é responsável pela elaboração do projeto básico, ele é responsável pela implementação desse projeto básico, e depois ele é responsável por se fiscalizar, você tem a possibilidade de maiores ocorramente, mas se a gente pensar que o Rio de Janeiro atualmente está no centro do Brasil por causa das Olimpíadas, o RDC é uma questão que pode ser extremamente cobrada. Não sei por que não caiu agora no MP, né, especificamente. Claro. O rol do artigo 1º, a ideia é que ele seja taxativo, mas aí você tem o parágrafo 3º inserindo uma nova possibilidade. Então, quando você pensar em RDC, você pensa que todas as possibilidades de aplicabilidade da RDC se encontram na legislação. Por que isso? Porque se você vai mitigar o controle, se você vai viabilizar uma contratação mais célere, sem controle, você tem que limitar a atuação do administrador público, porque senão você vai ter fraude o tempo todo. Essa é a ideia da doutrina majoritária. Eu citei o professor Rafael Oliveira, eu citei o professor Celso Antônio, eu citei o professor Carvalhinho, que foram os manuais que eu procurei para saber. Eles dizem que o rol ele é um rol taxativo, só que eles atentam para essa alteração. O Rafael Oliveira atenta para isso, porque ele tem a medida provisória, inclusive na capa do livro dele. Está até aqui o livro dele, é o que eu mais uso. Tem na capa do livro dele. E ele atenta justamente para isso, essa nova possibilidade no parágrafo 3º, fazendo que aquela palavra de exclusividade do artigo 1º soe mal, né? Soe incongruente. E daí você pensa que uma questão de primeira fase pode cair assim. As hipóteses dos incisos do artigo 1º são taxativas. Não, você tem o parágrafo 3º. Então, essa seria uma forma de te auxiliar numa prova de primeira fase. Mas o entendimento majoritário é que, se encontra na legislação, ele é taxativo. Entendeu? Essa é a ideia. Espero ter auxiliado. Muito bem. Então, o inciso 1º aqui, voltando, ao artigo 4º, inciso 1º, né? Nas licitações e contratos de que trata esta lei serão observadas algumas diretrizes, né? Padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e de garantias oferecidas. É engraçado, mas quem é que vai fiscalizar a manutenção, né? Seria o próprio prestador, né? Essa que seria a incongruência. Inciso 2º, padronização de instrumentos convocatórios e minutas, que isso já ocorre na Lei 8666, de contratos, previamente aprovados pelo órgão jurídico competente, a atuação, né, ainda poderia, se trata de uma entidade estadual, a gente falaria da PGE, né, a atuação dos procuradores nesse sentido, né? Inciso 3º, busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental,
Só fazendo um rápido parênteses, né? Isso daqui, tem alguns autores que consideram que economicidade é um princípio, ou então é um subprincípio da eficiência. Alexandre Santos Aragão, nesse sentido, né? Então, eles fundamentam, em alguns casos, justamente com a presença a ganho econômico pela administração pública na legislação. Claro, você tem de forma indireta essa ideia. Por quê? Porque a gente sabe que a administração pública só pode atuar de forma econômica nos termos do artigo 170 da Constituição. Né? Muito bem. Só que a gente tem, aqui no RDC, no inciso 3º, justamente a ideia de uma busca de uma maior vantagem para a administração pública no requisito pecuniário, né? Especificamente a ideia financeira, né? Ou seja, a busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive ou relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. Teve uma lei que ela apareceu 3 anos seguidos na prova da magistratura aqui do Rio, ou 4, que é a Lei de Resíduos Sólidos. E você tem aqui uma menção expressa à ideia de política de resíduos sólidos no inciso 3º. Né? Então, a gente destaca também isso. Né? Ou seja, nesses casos específicos, você poderia considerar o tratamento através desse desfazimento desses resíduos pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei de Resíduos Sólidos. Tem um tempo já que ela não aparece, mas ela apareceu inclusive na prova de São Paulo, com aquela ideia de logística reversa, né? A definição do que seria logística reversa foi o que apareceu na prova em São Paulo. Condições de aquisição de seguros, de garantias, ou seja, a gente tem a possibilidade, inclusive, de um instrumento contratual, nesses casos específicos, prever a necessidade de uma seguradora. E isso está em discussão na questão da ciclovia. Né? A possibilidade de contratação de uma seguradora, nesses casos específicos, ficaria referente a eventuais indenizações. Né? E daí, como se trata de uma seguradora que teria interesse econômico, você teria uma fiscalização ostensiva da seguradora e inviabilizaria, de uma forma mais forte, eventuais problemas. Né? Você teria mais controle, porque você praticamente mitiga a ideia da continuidade do serviço público, de uma correta prestação de serviços públicos, se você mantém no escopo do particular, que possui apenas o interesse pecuniário, a sua própria fiscalização. Né? Claro, você tem que ter um procedimento licitatório mais eficiente. Isso começou com o pregão. A gente vai ver isso na questão de inversão das fases de licitação e julgamento. Mas isso começou com o pregão. O pregão era mais célere, né? Inclusive no eletrônico. Você tem toda essa movimentação. Que numa questão desse controle, você tem o controle que ocorre. Então, essa ideia dessa convocatória prever a necessidade de um seguro da realização da obra. E daí a seguradora, que tem pecuniário, essa hipótese seria uma forma de exemplificar. Aqui também fala da remuneração variável conforme o desempenho, né? Ou seja, a possibilidade de uma remuneração variável, tornar esses contratos, diferenciação de contratações, em contratos de desempenho. De acordo com o desempenho do particular, você terá, consequentemente, uma maior remuneração. A ideia você pode até prever uma remuneração fixa, mas com um numerário destinado a essas eventuais bonificações por desempenho. Né? Ainda nesse sentido, utilização sempre que possível nas planilhas de custos constantes das propostas oferecidas pelos licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do respectivo objeto, que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. Na verdade, é você priorizar uma movimentação local mercadológica. Né? A ideia é que os insumos necessários não sejam adquiridos naquela localidade. Né? Você tinha, inclusive, se a gente for pensar em termos de Petrobras, que é interessante porque o RDC, a origem do RDC, ele começou primeiro no procedimento simplificado de contratação da Petrobras. Né? Tem um decreto específico no que tange a respeito da Petrobras, que é a origem do RDC. Você tinha toda aquela movimentação econômica mercadológica de Macaé, seria um exemplo, né?
É. Então, você tem a ideia de você fomentar, e daí a ideia é justamente você tipo de desigualdade regional, né? A gente tem isso inclusive na Constituição, mas se isso for inviabilizar a prestação ou encarecer a prestação, você, salvo que prejudicando o princípio da eficiência, a gente pensa em eficiência, vocês têm que pensar diretamente em economicidade, porque é o bolso da administração pública que mais preocupa, né? Nesses casos específicos. Aí você tem a possibilidade de uma utilização de insumos que não são na localidade, né? Essa seria a ideia do inciso 5º. Inciso 6º, parcelamento do objeto visando a ampla participação de licitantes sem perda de economia de escala. Isso a gente tem na Lei 8666 também. Quanto mais você puder parcelar a aquisição, mais você está ligado ao princípio da eficiência. Por quê? Primeiro porque o mercado ele é volátil, né? Então você pode conseguir uma contratação melhor em maior ou menor quantidade no período posterior, né? Isso a gente tem na Lei 8666, né? Também. A ideia de você parcelar sem perder a economia de escala é que você poderia pensar naqueles casos onde a administração pública conseguiria um maior desconto caso comprasse em maior quantidade. Por isso que você mantém a economia de escala. Essa é a ideia de economia de escala. Quanto mais insumos eu adquiro, mais barato eu pago por unidade. Essa seria a ideia de economia de escala. Só que, por outro lado, você tem a volatilidade do mercado. Então, você teria a possibilidade de uma contratação. Se a gente pensar em variação de câmbio, você teria uma possibilidade de uma contratação muito mais em conta no momento posterior. Por isso que você pensa na ideia de um parcelamento, né? Nesse sentido. E ocorre também, né? Mas assim, só um exemplo que ajuda a fixar e não esquecer essa ideia de parcelamento, é que você muitas vezes tem um depósito lotado de insumos que, com o decorrer do tempo, acabam sendo deteriorados, né? Então, essa é a ideia. Agora, lembrando da economia de escala, quando for mais vantajoso para a administração pública contratar em blocos maiores, então ela tem que prezar pelo princípio da economicidade, subprincípio da economicidade. Tá? Ampla publicidade em sítio eletrônico de todas as fases, procedimentos, processos de licitação, assim como dos contratos, respeitado o artigo 6º. Por que respeitar o artigo 6º? Porque o artigo 6º ele vai trazer uma exceção ao princípio da publicidade, né, que tange especificamente os anexos do instrumento, que a gente vai perceber quando a análise do artigo 6º. Não, seria essa a ideia, mas seria uma forma de você resolver a fiscalização sem comprometer a celeridade da RDC, entendeu? Então você coloca uma entidade privada que é mais célere, não tem que vivenciar os mesmos trâmites burocráticos, até para fiscalização. A gente percebe que saiu até uma entrevista há pouco tempo atrás a respeito aqui da limpeza da Baía de Guanabara e tal. E um dos problemas que atrasaram foi justamente a fiscalização do MP, né? Com o objetivo de evitar qualquer malversação de recursos públicos, mas uma fiscalização burocrática que acabou demorando um tempo. Então, você pensa que você tem um instrumento que você quer garantir eficiência e celeridade. Mas você percebe, como aconteceu no Rio de Janeiro, que a mitigação da fiscalização impede uma correta prestação daquele serviço. E daí você tem, então, a possibilidade de uma solução inovadora, que seria você eivar, através de uma seguradora, esses contratos, e a seguradora, que é uma entidade privada com interesse de lucro, antagônico ao prestador, é você usar a ideia de o VRT, né, com essa questão da acessibilidade, né? Também não sei se o VRT foi RDC, mas se for, a gente já entende até a razão pela preocupação a respeito da acessibilidade, entendeu? Se você inserir ele no escopo do objeto da RDC, você poderia ter uma contratação nesse caso específico através de RDC, se você inserir na ideia do inciso 1º a respeito das Olimpíadas, se você considerar que se trata de uma obra necessária para as Olimpíadas, aí você poderia fundamentar, né? Eu vejo uma preocupação, andando todo mundo vê uma preocupação a respeito da acessibilidade.
Só realmente não tenho certeza na prática, que não é muito relevante para a gente se foi VRT, se o VRT foi através disso ou não. Características próprias, né? Quais seriam as características, então, além das já mencionadas, é natural, mas quais seriam as principais características do RDC, né? Nesse sentido, eu destaco a possibilidade de indicação da marca, né? Então, você tinha isso de forma subsidiária na Lei 8666, agora você tem de forma expressa a possibilidade de uma preferência por determinada marca, sem que isso viole moralidade administrativa e impessoalidade, né? Então, eu destaquei anteriormente e destaco novamente a possibilidade de escolha de marca, só que isso é natural, que tem que ser fundamentado, né? E tem que ter uma certificação de qualidade, né? Desse produto, aquelezinho, né? Aquele selo de certificação de qualidade, nesse sentido. Ainda, e daí vem um fato extremamente relevante para a nossa prova, além dessa ideia de indicação de marca, exigência de amostragem, certificação de qualidade, você tem a possibilidade de uma responsabilidade solidária pela execução do contrato do produto utilizado, né? Então, a gente encontra de forma expressa a ideia de que o fabricante pode ser solidariamente responsável, né? Ah, mas a gente poderia pensar, onde que a gente encontra isso? A gente tem isso, de certa forma, no CDC, né, a respeito da relação dos consumidores, a respeito de eventual responsabilidade do fabricante, naqueles casos específicos do CDC, onde você tenha eventual dano, né, ao consumidor. Agora, aqui, especificamente, você tem a possibilidade, inclusive, para evitar qualquer tipo de alegação de aplicabilidade ou não ao RDC, do CDC. Se a gente tem, e a gente viu, olha que interessante isso, se a gente tem a possibilidade da celebração desse procedimento com o particular, e o particular tem a possibilidade de contratação de terceiro particular, que não tem relação com a administração pública, para insumos, existiria a possibilidade, então, desse particular alegar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor naqueles casos em questão, né? Essa é a preocupação da legislação aqui, é uma preocupação até extremamente técnica. E você tem de forma expressa que o próprio instrumento pode mencionar essa solidariedade do fabricante, né, em questão. Então, você pode ter um instrumento que, de forma expressa, autorize o particular a contratar insumos de outro particular, sem intervenção direta do poder público, e você tem a possibilidade de que, nesses casos específicos, essa contratação tenha que ter o regime de responsabilidade solidária. E daí, se o particular não quiser aceitar, tudo bem. Ele não contrata, então, com aquele particular que possui um contrato com a administração pública, né? Então, essa é a ideia. E essa ideia se encontra especificamente no artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.462, de 2011, que é a lei do RDC. Ainda nesse sentido, contratação integrada, né? O que seria, qual a ideia de contratação integrada, né? Contratação integrada é justamente você ter a possibilidade de elaboração dessa fase pré-executória, que seria desse procedimento preparatório, que seria o projeto básico, depois a própria execução daquilo e, posteriormente, a prestação de serviço público em questão. Essa é a ideia de um regime de contratação integrada, né? E daí você tem uma preferência no RDC para essas hipóteses. Por isso que se trata relevante você mencionar a ideia de contratação integrada no RDC. O poder público deverá adotar preferencialmente os regimes de empreitada por preço global, de empreitada integral ou de contratação integrada, sendo certo que a utilização dos demais regimes dependerá de motivação. Ou seja, a regra é a contratação integrada. E se você quiser que uma outra entidade particular elabore aquele projeto básico, então você tem que fundamentar. Então, você não precisa fundamentar para realizar a contratação integrada, né? Então, essa é a regra, né? E é o que pode causar eventual problema, né? E aqui, a contratação integrada deve ser justificada sobre os aspectos técnico e econômico, envolve a elaboração e desenvolvimento de projetos básico e executivo, né? Isso que deve ser ressaltado,
que aparece em prova de primeira fase? O que é a contratação integrada? Elaboração de projetos básico e executivo pela mesma entidade, né? E é a própria execução de obras e serviços de engenharia, a montagem e a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, né? E daí eu acho que eu destaquei aqui de forma expressa, eu destaco isso posteriormente de forma expressa, de onde surgiu essa contratação integrada, e daí causa certo desconforto, né, para quem trata do tema. Ela surge justamente da Petrobras. A Petrobras tinha a possibilidade de realizar esse tipo de contratação através de um procedimento simplificado. Contratação integrada não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Onde que existia antes? Isso pode ser cobrado numa prova discursiva. Defina a contratação integrada e você vai entender que você vai ter que falar da origem dela, e é justamente da própria Petrobras e do procedimento, decreto que versa sobre o procedimento simplificado de contratação no âmbito da Petrobras, né? Então, nesses casos específicos, a gente percebe que pode não dar certo, né? Como a gente tem visto aí na prática. Ainda nesse sentido, a contratação integrada ela deve envolver pelo menos uma das seguintes opções. E daí eu ressalto a literalidade, porque ela também pode ser cobrada. Inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com diferentes metodologias, né? Quando você falou, mas naqueles casos específicos existiria então a necessidade de uma... Justamente até para você viabilizar a continuidade do serviço público, existiria a necessidade de um prévio planejamento, né? A contratação integrada, não de forma acumulativa, né? Mas existe também a possibilidade de uma execução plurima daquele objeto, né? Caso reste inviabilizada uma das formas de execução, você teria como recorrer para outra execução, né? Essa seria justamente a ideia aqui, possibilidade de execução com diferentes metodologias. Possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado, né? E onde isso se encontra? No artigo 9º, né? E o artigo 9º foi alterado pela Lei 12.980 de 2014. O que é isso? Daí tem um termo em inglês que o professor Rafael Oliveira coloca no livro dele, que eu trago porque a gente sabe que, às vezes, o examinador usa uma terminologia diferente, como aparecia muito accountability, né, que, na verdade, nada mais é do que moralidade administrativa, a ideia disso, exteriorização disso, que são as chamadas contratações turnkey. Por que ou EPC? Por que turnkey? A ideia de que isso daqui vem da indústria automobilística americana, a ideia de já te entregar o caminhão pronto para ser ligado, né? Já te entrega o que você pediu pronto para entrar em funcionamento, sem você ter que fazer nenhum tipo de intervenção. É por isso que o nome vem turnkey, ou EPC, Engineering, Procurement and Construction, né? Ou seja, ele vai realizar todos os trâmites burocráticos para a realização daquelas obras, vai realizar as obras e vai te entregar aquele empreendimento pronto para a utilização. É a própria ideia do contrato Build Suite, né? Seria justamente, você entende por que ele aparece então na legislação, né? Similar, né, ao que próprio ocorre na empreitada integral, né? Essa é a ideia. Nesse sentido, né, o que você tem, né? Quem elabora o projeto básico é o licitante vencedor. É o licitante vencedor que vai elaborar o projeto básico. Só que você tem uma espécie de projeto básico, que quem elabora é o Estado. Anteprojeto de engenharia, né? Então, você tem então, no RDC, como é que funciona? Você tem um anteprojeto de engenharia, que é elaborado pelo Estado, pelo poder público. Depois você tem o projeto básico elaborado pelo licitante vencedor, depois ele vai elaborar o projeto de execução, vai implementar na prática e vai te entregar tudo pronto, né? Essa é a ideia. Muitas vezes, o anteprojeto de engenharia, ele nem engloba o objeto final, né? Tendo em vista a possibilidade, inclusive, de mutações no decorrer do caminho, né? Se a gente pensar que se trata de obras de serviço de engenharia, a gente poderia pensar de questões geológicas, que por alguma razão tivessem que influenciar numa alteração naquelas obras, né? Então, muitas vezes, esse anteprojeto de engenharia, como forma de determinar diretrizes básicas, é insuficiente, né? Por isso que a gente está enxergando toda essa problemática que tem ocorrido, né? Vedada a participação direta ou indireta nas licitações de pessoa física ou jurídica que elaborar o anteprojeto. Então, funciona mais ou menos como um projeto básico na Lei 8.666. O que você tem na Lei 8.666? Você tem o projeto básico,
né? E você tem a vedação da participação naquele certame da pessoa que elabora o projeto básico. Aqui é como se fosse uma alteração de nomenclatura, mas você tem um anteprojeto que é elaborado pelo poder público, e daí o inciso ele dá a ideia de que, o parágrafo 2º ele dá a ideia de que o poder público poderia contratar um particular para a elaboração daquele anteprojeto, né? E você teria, então, a impossibilidade daquela pessoa ser contratada para a execução, né? Essa seria... vocês repararam que eu falei pessoa, né? Eu sou física ou jurídica, né? Por isso que eu falei pessoa só, né? A gente tem de forma expressa na legislação essa ideia. Isso se encontra onde? Isso se encontra no decreto que regula, no decreto federal, nesse caso, da União, 7.581. E daí eu destaco, né? Isso até pode ser cobrado nos termos da lei anticorrupção, né? Quem controla isso, né? A CGU, né? A Controladoria Geral da União é que controla esses instrumentos, né? Isso não se encontra no regime do RDC, mas como ser destacado. Quem controla esse tipo de procedimento é a CGU, Controladoria Geral da União. Ainda nesse sentido, né? Aqui eu menciono de forma expressa o decreto da Petrobras 2745 de 98, né? O decreto da Petrobras 2745 de 98, agora especificamente no item 1.9, é a origem do RDC no Brasil. Pô, beleza, onde é que isso ocorre já? Onde é que a gente percebe isso? Que eu vou falar no segundo tempo. Quando a gente fala em desapropriação, na fase executória e não na declaratória, na fase executória da desapropriação, a gente tem a possibilidade, inclusive, dessas concessionárias pagarem eventual indenização, né? Então, você tem um comportamento da administração pública para mitigar a sua própria responsabilidade numa forma de distribuir de forma mais dinâmica o ônus desses procedimentos, né? Tendo em vista o vulto que eles envolvem e o lucro ao particular nesses casos específicos. Então, o RDC traz a ideia de repartição de riscos, né? O anteprojeto pode contemplar a matriz de alocação de riscos entre a administração e o contratado, hipótese em que o valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco. O que é isso? É uma desculpa para você remunerar mais o particular. Eu vou assumir o risco junto com a administração pública. Tudo bem, mas então tem que ser remunerado para isso, né? É a ideia de você manter o eventual equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Na minha cabeça, é uma oportunidade perdida pela administração, porque se o particular quiser contratar mesmo assim, você teria essa possibilidade, sem remunerar ele a mais por causa de eventual repartição de riscos, né? Nesse mesmo sentido, não teria o particular qualquer tipo de justificativa caso eventual fatalidade ocorresse, porque você, inclusive, é melhor remunerado tendo em vista que assume risco com a administração pública, né? Você percebe, o RDC traz isso, o pregão traz de forma moderada isso, você percebe uma movimentação da administração pública de redistribuir o ônus da licitação, de forma a cada vez mais buscar a responsabilização desses particulares, né, de forma pecuniária, né, pensando no princípio da economicidade novamente. Então, voltando à literalidade, né, em que o valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as contingências atribuídas ao contratado de acordo com a metodologia estabelecida pela entidade contratante, né? E o instrumento de formalização dessa metodologia é justamente o projeto, onde você vai encontrar essa gradação de remuneração com base na própria repartição dos riscos, né? Possibilidade de remuneração variável, né? Ainda dentro, ainda nesse escopo, né? Isso acontece na iniciativa privada. A ideia de remuneração variável. Nas OS6, você tem uma tendência, e daí é engraçado, no futuro talvez isso aconteça até com servidores públicos. Nas OS6, você tinha, elas entraram em vigor em 2014, e daí depois elas foram alteradas agora em 2015, né, pela Lei 3.204. Lei 3.204
Lei 13.019 de 2014 implementou esse regime de parcerias. E ela foi alterada pela Lei 13.204 de 2015, na mesma época aqui do RDC. Todo mundo nessa mesma época. E, nesse sentido, você tinha na redação originária a ideia de que o servidor público que fosse cedido pela administração pública ou que prestasse serviços no escopo de uma OSC, ele não poderia receber remuneração adicional. E isso caiu. Isso caiu. O servidor público agora pode receber remuneração adicional, né? No que tange especificamente a esses casos. Você tem essa tendência a você transformar esses contratos da administração pública não em contratos estáticos, onde, em grande parte dos casos, você vai ter que ter o particular requerendo o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. E você ainda tem aquela exceção da não possibilidade de alegação do contrato não cumprido, né? Todo aquele prazo que envolve isso, né? Então, essa é uma tendência. E a remuneração variável ela se encontra de forma expressa do RDC. E ela veio da lei de PPP, da Lei das Parcerias Público-Privadas, né? A Lei das Parcerias Público-Privadas, como a gente sabe, a gente tem a possibilidade, naquelas hipóteses de parcerias patrocinadas, parcerias administrativas, né? E você tem a possibilidade, inclusive, de uma remuneração variável. E é daí que decorre essa influência no regime de contratação, no regime diferenciado de contratações, né? Então, a possibilidade de remuneração variável. E o que a gente entende para aferir essa remuneração? Então, vamos pensar como um magistrado teria condições de aferir a correta remuneração nesses casos específicos. Pelos próprios parâmetros objetivos previstos na legislação. A legislação traz objetivos, a legislação traz diretrizes. Essas diretrizes muitas vezes refletem a questão ambiental, a questão de disposição de resíduos, enfim. Então, a gente percebe que a legislação do RDC traz parâmetros objetivos legais que podem ser utilizados para controle da administração pública na remuneração. Esse é o comportamento, né? Inclusive no que tange à remuneração variável. Ideia de transformar, então, esses contratos, que eram contratos tradicionais da Lei 8666, lá na época do Eli Lopes Meirelles, em contratos de performance, uma influência direta do direito norte-americano aqui, né? A ideia de você remunerar através de metas. Entraria, como eu vou falar, e já mencionei, o contrato de eficiência, né? A definição do contrato de eficiência, como eu já mencionei, mas cumpre ressaltar novamente, é justamente, quanto menos prejuízo para a administração, melhor será a remuneração do particular. Onde que isso poderia acontecer na prática, né? Se a gente pensar um advogado de juizado especial cível que consegue um acordo melhor para uma empresa, né? Ele poderia ser remunerado com base no proveito econômico. Isso, inclusive, está no novo Código de Ética da OAB, que vai entrar em vigor esse ano. Ou já entrou, é de outubro de 2015. Essa possibilidade de remuneração variável, né? Muito bem. Eu chego num ponto extremamente relevante. De primeira fase, especialmente, eu já errei uma questão assim, não de RDC, de pregão. A gente erra e não esquece nunca mais, né? É engraçado. Inversão das fases, né? O que acontece na Lei 8666? A habilitação e depois julgamento. E daí, por que a gente tem a inversão das fases? Por que primeiro habilitação e depois julgamento? A ideia de que todos teriam que estar enquadrados, né, naqueles requisitos de habilitação para terem suas propostas julgadas. O que isso ensejava? Morosidade do procedimento. Por quê? Possibilidade recursal. Recurso administrativo. Então, eu era um particular que tinha interesse em contratar com a administração pública, era julgado inabilitado, eu recorria, suspendia o trâmite do procedimento. E daí você impedia a celeridade, né? Esse é um primeiro ponto. E você gerava um ônus excessivo para a administração pública, porque a administração pública ela teria que analisar a habilitação de todos os licitantes, né? Com um numerário exacerbado de servidores para a realização dessa análise. Muito bem. O pregão veio com a ideia de celeridade e inverteu as fases. Então, como é que funciona no pregão, né? A Lei 10.020. No pregão, você tem primeiro o julgamento e depois a habilitação. Porque daí você mitiga a ideia dos recursos, né? E você só habilita o vencedor. Você só procede à habilitação do vencedor. Então, você gera um menor ônus para a administração pública. O que acontece no RDC? A mesma coisa.
Se o RDC é um procedimento para contratação mais célere, você não poderia ter no RDC a habilitação e depois julgamento, porque senão o procedimento não teria como ser célere, porque você não pode investigar o devido processo legal administrativo do particular em recorrer naqueles casos específicos. Então, como eu disse, muitos recursos traziam naqueles... trazem, inclusive, ainda no escopo da Lei 8666, uma morosidade excessiva ao procedimento. E você tem o RDC prevendo a inversão. E onde é que se encontra a questão que eu errei, que eu queria ressaltar para vocês, que pode aparecer nos termos do RDC? Muitas vezes eles falam, no RDC, a licitação invertida é... E daí ele fala, perfeito, ele fala julgamento e depois habilitação. E daí você marca como certo. Ela é errada, porque no RDC, essa não é a licitação invertida. A licitação invertida é a habilitação antes do julgamento. Isso já foi perguntado em pregão. Eu errei a questão do pregão. A questão do pregão é justamente essa. No pregão, a licitação é invertida, sendo que a licitação invertida no pregão e daí ele colocava julgamento e depois habilitação. E está errada, porque no pregão, como é que seria a licitação invertida? Justamente o procedimento comum da Lei 8666, sem essa inversão de fases. Isso pode cair na RDC? Com certeza pode. Prova de primeira fase? Sim. Menor dúvida, né? Por isso que eu destaco. A gente viu que tem que manter a publicidade. Só que existem casos específicos onde a publicidade ela pode ser restringida. E quais seriam esses casos? E daí isso foge um pouco e pode ser cobrado, porque a Lei 8666 prevê que justamente isso, o orçamento estimado para a contratação não será divulgado aos licitantes. Na Lei 8666, o edital tem que ter o orçamento. Então, por isso que isso pode ser cobrado nos termos da RDC, porque é totalmente diferente da Lei 8666. Na Lei 8666, a gente, de forma específica, tem a possibilidade de anexo no edital, justamente para você até viabilizar o próprio interesse do particular em questão. No RDC, você tem uma restrição a esse orçamento, a publicidade desse orçamento. A ideia de orçamento sigiloso, que se encontra no artigo 5º da Lei 12.462 de 2011. Ainda nesse sentido, e agora a gente vai perceber uma série de incisos, a ideia de pré-qualificação. Quando você pensa em pré-qualificação, a gente poderia pensar, e eu vou citar no final, do sistema de registro de preços, né? E toda aquela questão que envolve a possibilidade, inclusive, de efeito carona ou não, como a gente vai abarcar aqui de forma mais detida. E qual seria a peculiaridade a respeito dessa pré-qualificação, né? Seria um sistema informatizado. A gente tem, em termos da União, daquele chamado SICAF, né? Você tem essas plataformas de pré-qualificação, né, de pessoas interessadas em licitar, né? Elas serão divulgadas apenas em sítio oficial centralizado, né, ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na internet. E daí a gente tem as peculiaridades. Primeiro, a licitação. Como o pregão faz? Como é que o pregão faz? Você pode apresentar de forma escrita uma proposta, mas você também pode, caso tenha sessão, de forma oral. Você combina a apresentação de forma escrita e de forma oral. O que a gente teria no RDC? Você teria a possibilidade da pessoa interessada em celebrar aquele contato com a administração pública em apresentar de forma escrita e depois de forma intermediária um lance verbal, né? A gente não percebeu que um dos objetivos de lá atrás era você estimular a competitividade entre os licitantes? Esse é o parâmetro objetivo que pode ser aferido de controle através do Poder Judiciário. E uma dessas formas é justamente você viabilizar um embate direto e dinâmico através dessas proposições intermediárias, né? Essa seria a ideia, então. A ideia do artigo 16 e 17, parágrafo 2º, né? Da ideia dos lances intermediários. Critérios de julgamento, né? Critérios de julgamento, tipos de licitação, né? A gente poderia também pensar nesse sentido, né? Menor preço ou maior desconto. Maior desconto ligado diretamente aos contratos de eficiência. Técnica e preço. Melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Maior oferta de preço ou maior retorno econômico, né? E a ideia de eficiência já mencionados. Isso aqui eu destaco o inciso 3º porque fica extremamente interessante pensar na hipótese de
inexigibilidade de licitação do artigo 25 da lei que seria artistas nacionalmente, né? E nesses casos específicos, um dos critérios de julgamento, nos termos do RDC, é a ideia de melhor técnica ou conteúdo artístico. Só que não se trata, nesse caso específico, de artistas reconhecidos nacionalmente, porque senão você poderia inserir a hipótese de inexigibilidade no RDC. Tá? Seria essa a ideia. Maior oferta de preço, já mencionado, ou maior retorno econômico, né? E o retorno econômico já exaustivamente destacado o contrato de eficiência. Critérios de desempate, daí vem a realidade que pode ser cobrada em prova porque é diferente da Lei 8666. Quais seriam os critérios de desempate, né? Na Lei 8666, qual é a regra geral? Sorteio. Na Lei 8666, a gente tem a regra geral. Especificamente, quais seriam esses critérios, né? Disputa final em que os licitantes empatados poderão apresentar novas propostas fechadas em ato contínuo à classificação. Ainda, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído. Critérios de preferência para os seguintes bens e serviços. E daí a gente tem a ideia da própria efetivação do princípio da isonomia e mitigação da igualdade absoluta. Produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras com tecnologia desenvolvida no país, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, ou produzidos de acordo com o processo produtivo básico, né? E daí agora a gente tem o quê? Uma aplicabilidade de forma expressa da Lei 8666. Né? Mais uma vez comprovando o que eu mencionei anteriormente. No começo da legislação a respeito do RDC, você teria um afastamento da aplicabilidade da Lei 8666. E daí a gente percebeu que um artigo específico tratava, exceto nos casos mencionados de forma expressa na legislação. Esse é um dos casos, onde se aplica a Lei 8666. E o inciso 4º também, o sorteio. Sorteio seria, então, a última ideia de desempate a ser adotada. E onde se encontra o sorteio? Na Lei 8666. Né? Também pode ser cobrado, porque a regra geral na Lei 8666... E aqui o sorteio ele não é a regra geral a ser utilizado, mas é a última opção. Aquela ideia do registro de pré-qualificação, né? Ele tem validade de 1 ano, mas ele fica aberto permanentemente. Então, o registro, no que tange especificamente aquele particular, ele tem validade de 1 ano. Agora, ele fica aberto de forma permanente para novos interessados se cadastrarem, né, e se inscreverem nesse interim. Né? Esse seria, então, a ideia de pré-qualificação permanente. Né? E daí, eu destaco o prazo de 1 ano, ou seja, para que ele seja realizado novamente, não confundir esse prazo de 1 ano com a ideia de quanto tempo ele ficará aberto para novos interessados licitantes se inscreverem no mesmo, fica aberto de forma permanente. Né? Essas seriam, então, as considerações a respeito do artigo 30, né, da lei. Novamente, registros cadastrais válidos por 1 ano, abertos permanentemente, né? A mesma ideia. E a gente tem a menção expressa ao sistema de registro de preços, SRP. Eu não sei se vocês lembram, mas a principal... O que seria o sistema de registro de preços na Lei 8666? Né? É justamente essa ideia de um pré-cadastramento para se eivar aquela contratação nos objetos específicos. E qual era a grande discussão? Possibilidade de utilização do efeito carona. Como é que seria o efeito carona? O Estado do Rio de Janeiro possui um cadastro com diversos licitantes aptos imediatamente a celebrarem um contrato de licitação com a administração pública. Poderia a União se utilizar desse cadastro? Esse seria o efeito carona, a ideia do efeito carona. Né? E você teria essa possibilidade, então, especificamente nos termos do RDC. Né? Seria essa a ideia, justamente pensando em celeridade. Né? Então, quais seriam as condições do sistema de registro de preços, SRP, no RDC?
efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado, seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento, desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados, definição da validade do registro, né? O prazo de validade mencionado, que pode ter de 3 meses a 1 ano, na forma do artigo 99. Tá? Ainda nesse sentido, inclusão na respectiva ata do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens e valores com preços iguais. Justamente, você tem isso no procedimento que não é licitatório, mas no procedimento das OASCs. Quando você pensa em integração em rede, você pensa em diversos particulares no intuito que possuem o mesmo interesse convergente. Né? E é justamente isso que você tem aqui no RDC. Ou seja, diversas empresas. E você poderia pensar em ilegalidade se você pensar que isso violaria a ideia de competitividade entre os licitantes. Né? A própria legislação que traz como objetivo estimular a competitividade dos licitantes traz uma mitigação a essa ideia de competitividade entre os licitantes. E qual seria essa mitigação? Justamente a possibilidade de você cadastrar empresas que têm o mesmo preço. E daí você tem toda a discussão a respeito da legislação antitrust e da formação ou não de cartéis, enfim, né? Toda essa possibilidade. Então, essa aqui seria um dos incisos que poderiam ser extremamente criticados. Né? Ainda nesse sentido, o critério de julgamento na licitação para o SRP, né, é o menor preço ou maior desconto ou técnica e preço, sendo admitido após o encerramento da etapa competitiva a redução de preço das propostas, né, naquela ideia de que, finalizada e tendo um licitante vencedor, a administração pública poderia negociar com o mesmo. Isso você encontra no pregão. Você tem um licitante vencedor no preço X, da administração chega para ele e fala, não, tudo bem, você venceu, mas agora eu quero o valor menor. Você aceita nesses termos, inclusive com a possibilidade de a administração pública conversar com o segundo classificado. Né? E você tem isso também no RDC, a possibilidade de redução de preço das propostas desses licitantes. Né? No caso específico do licitante melhor classificado. Só vou destacar para a gente finalizar, né? Não cansar muito vocês. A gente teve em 2015 também a Lei Nova de Arbitragem, né? Que diversas alterações em arbitragem. A gente tem o novo CPC numa aproximação radical à arbitragem, né? Com a possibilidade daquele negócio jurídico processual do artigo 190, que eu aposto que vocês já escutaram milhões de vezes. Né? Possibilidade, inclusive, de supressão de instância, né? Diversas outras possibilidades nesse sentido. E você tem a possibilidade, de forma expressa na legislação que regula o RDC, de utilização de arbitragem para solucionar conflitos no âmbito do RDC. Né? Essa é a ideia, de forma expressa, então, no artigo 44. Então, você pode, sim, usar a arbitragem. Só que essa arbitragem ela tem algumas peculiaridades. Quais seriam? Realização no Brasil em português. Né? Elas teriam que usar o vernáculo do português nesses casos específicos, a língua portuguesa. Né? Você ainda tem a possibilidade de utilização no âmbito do RDC da mediação. Né? A gente chega, então, à menção expressa aos contratos build to suit, né? A possibilidade de celebração desses contratos. Né? E as impugnações no âmbito do RDC, né, se encontram previstas no artigo 45, né? Diversas hipóteses onde você tem a possibilidade de impugnação direta. Inclusive, o que deve ser ressaltado só é que você deve respeitar o processo administrativo, com viabilização de contraditório e ampla defesa. Né? Eu poderia inserir aqui, então, a súmula vinculante número 5 do Supremo? Poderia. A presença do advogado seria obrigatória nesses casos? Não, não seria. Você teria que oportunizar a presença. A súmula vinculante do Supremo, número 5, fala isso. Você tem que oportunizar no procedimento administrativo disciplinar a presença do advogado, mas caso a pessoa opte por não utilizar-se da defesa técnica, aí não haveria qualquer tipo de ilegalidade. Se você estiver especificamente pensando num servidor que tenha celebrado o RDC, que tenha ficado responsabilizado por isso, você pode pensar na incidência da súmula vinculante número 5 aqui. Né? E, né, especificamente, as sanções administrativas elencadas no artigo 47. Você tem a possibilidade de uma aplicabilidade intertextual também da lei anticorrupção, como a gente já viu, da lei que fala dos acordos de leniência, a própria legislação que fala da delação premiada, nesse sentido. Né? Acho que
acho que a gente esgota, pessoal, a matéria no que tange especificamente ao RDC. Eu abro para eventuais perguntas. Eu daria especial atenção, apareceu no edital de forma expressa. O que apareceu de forma expressa no edital foi a Lei 13.190 de 2015. Né? Apareceu de forma expressa no edital do Ministério Público, né? Tanto nos cargos de analista quanto técnico. Salvo engano, não apareceu. É uma legislação que é extremamente importante e os autores têm dado atenção e pode aparecer nas nossas provas. Acredito que mais, como é uma legislação muito nova, a gente não tem ainda um comportamento jurisprudencial dos tribunais superiores para a gente pensar muito em jurisprudência, né? Tanto que eu não trouxe nenhum julgado, né? A gente ficou estritamente nas inovações legislativas. Mas se a gente pensar que a gente está em maio e essas inovações ocorreram em dezembro, né? Pode ser extremamente cobrado. Basicamente isso, eu agradeço a todos. O caso concreto já foi respondido e todos estão liberados.